Bem-vindos ao canal Cura da Alma. Nós estamos na série O Corpo Fala, vídeo 2. E hoje a gente vai falar sobre você não tem começo nem fim. Como assim? Vídeo passado nós falamos do porquê ficamos doentes, ainda estamos nessa introdução e hoje é o vídeo 2. Então como assim você não tem nem começo nem fim? Vou explicar para você entender. Quando falamos em mente, é que o universo é mental e tudo, absolutamente tudo, antes de ser manifesto no físico, começa na nossa mente. Então vou dividir a mente em duas partes para você compreender um pouquinho melhor, consciente e inconsciente. Também podemos dividir em luz e sombra. Consciência é a percepção que nós temos sobre algo, é a luz na escuridão. Inconsciente é aquilo que a gente joga na sombra, aquela parte ainda desconhecida sobre nós mesmos. Porém, essa consciência ela já permeou e já habitou em outros níveis de consciência, em outros planetas, em outras vidas até mesmo. E aí é por isso que nós temos níveis de consciência. E integrar a nossa consciência, a nossa luz, com o nosso inconsciente, o que está na sombra, é o processo de autoconhecimento, de integração da nossa consciência. Pois no fundo não temos separação, nós somos as duas coisas, consciente e inconsciente, luz e sombra. E essa consciência, na verdade parte dela, moléculas dela, continua a expandir, se não em nós, através de nós. Por isso nós não temos nem começo nem fim. Porque nós somos consciência e essa consciência não tem nem começo nem fim. E é essa consciência que cura, porque você pode expandir, ampliar, e essa é uma capacidade totalmente humana, expandir a consciência, pois ela pode nos curar. Então, consciência que cura é essa capacidade que você tem, psíquica, de expandir e elevar essa consciência de que você é um espírito. E se perceber como espírito, além de ser humano, é um trabalho interior. E que passa primeiro por nós nos perceber como ser humano, antes de espírito. Visto que viemos do animal, ainda precisamos evoluir nossos instintos animais para humanos, para então evoluir o nosso nível de consciência como espírito. Esse espírito não tem começo nem fim. Assim, nós só temos o hoje e o agora para nos melhorar e evoluir. E a consciência é um fenômeno bem abrangente que tem essa capacidade de transcender até mesmo o sistema nervoso, que é o primeiro sistema que nós vamos falar aqui nos vídeos. E é essa consciência, essa percepção, essa luz que nós fizemos a interação o tempo todo com o interno e o externo. Tem uma frase de Yogananda que esclarece muito melhor. A mente é como um elástico que pode se estender até o infinito sem se romper. Essa ideia confronta com o ponto de vista tradicional da ciência, pois esse nível de percepção vai fazer com que você se encontre como eu divino, eu superior, ou até mesmo como algumas religiões preferem chamar, com o Espírito Santo. Eu gosto sempre de fazer um desenho para fazer com que você entenda. Entre Deus existe o eu. Então é nesse nível de encontro interior que você pode se encontrar. Tem vídeos aqui no canal explicando sobre como você pode acessar esse estado de alfa profundo, de relaxamento profundo, de paz interior profunda. E esse estado que está aí dentro de você pode sim vir a se tornar um estado natural de se viver. Nesse estado você percebe o seu momento presente, que é só o que temos, e também você identifica e percebe tudo ao seu redor. Esse estado também é onde está todos os seus sentidos, audição, visão, paladar, olfato e tato. E esses estados promovem sensações, permitindo reconhecer e viver no aqui e no agora. Essa consciência, esse lado luz seu que escolhe, que pensa, que decide, que acredita ou desacredita e focaliza a atenção,
Esse seu estado de consciência é que te dá a sensação de individualidade, de ser único, de essência. É essa consciência que promove a lucidez, a clareza, o seu contato com esse eu superior, com o seu eu divino, ou até mesmo com o Espírito Santo que habita dentro de você. Cada um vai dar um nome para a coisa, mas o foco vai ser sempre o autoencontro com a sua essência. Dar importância ou mudar então de ponto de vista a qualquer momento. De intensificar a vontade de viver e de ir buscar os seus próprios sonhos. Por outro lado, tem o nosso inconsciente, que também chamo de sombra para ficar mais fácil o entendimento, que é tudo aquilo que você desconhece de você mesmo. Porém, ele também escolhe, decide e pensa. Porém, ao contrário do seu lado luz, da sua consciência, que te dá a sensação de paz, de conforto, de alívio, de bem-estar, o seu inconsciente, por estar na sombra, desconhecido de você mesmo, vai trazer sensações de inquietude, de agitação, de desconforto, justamente porque tem coisas a ser descobertas sobre você mesmo que você ainda não sabe. Porém, é a elevação da sua consciência que vai clarear, colocar lucidez no que está na sombra, no seu inconsciente. E essas são faculdades mentais e são atributos da nossa vida que cada ser humano tem a capacidade de desenvolver. O psicanalista Jung ficou muito conhecido porque ele desenvolveu estudos e pesquisas abrangendo o inconsciente coletivo, comprovando que o inconsciente coletivo e o inconsciente não têm limites. E abrangendo não somente o que existe, mas tudo que já existiu e tudo que existirá. Jung também comparou o inconsciente com o ar. É o mesmo para todos, todos respiram, porém não pertence a ninguém. Ele ainda disse que o nosso inconsciente não é uma coleta de lixo onde a gente simplesmente coloca tudo que está na consciência ali para o inconsciente. E integrar essas duas partes, consciente com o inconsciente, é o nosso trabalho de evolução. Integrar essas partes do nosso inconsciente com o nosso consciente é o nosso trabalho evolutivo, individual de cada um. E ainda tem o coletivo para nos desafiar ainda mais nesse caminho. Eu, como psicanalista e parapsicóloga, posso te afirmar que é um processo desafiador o processo de integração. Porém, é a nossa maior certeza e nossa maior busca aqui. Nos distrair, nos distanciar disso faz com que a gente fique longe dos nossos propósitos e da construção do nosso projeto de vida. Por essa falta de clareza e de lucidez, de conhecimento também desse nosso inconsciente, nosso em primeiro lugar. E esse inconsciente, que cada um tem o seu, tem muito conteúdo, pois nós temos nossas experiências, nossas histórias, toda a nossa vida, e não nos conhecer é como se nós ficássemos analfabeto de nós mesmos. Olha que desperdício. E como nosso inconsciente tem muito conteúdo, eu vou trazer aqui 3 exemplos de 3 sistemas que nós temos dentro de nós. Um deles é o codificador, onde nós temos a capacidade de codificar o que de fato é nosso, o que de fato não é nosso. E essa capacidade de perceber o que é nosso do que não é nosso se apresenta na nossa mente em forma de códigos, de acordo com a nossa vivência pessoal. E é ele que forma um outro sistema que nós temos, que é o nosso senso de realidade. Esse senso de realidade é um qualificador que faz com que a gente perceba o que é real do que não é real. E o nosso sistema nervoso, ele é incapaz de saber se de fato existe ou não existe aquela informação, se é só no interno ou se é também no externo. E assim acaba reagindo sempre da mesma forma. Por isso, se imaginar sendo assaltado ou ser assaltado de fato vai causar o mesmo efeito no seu sistema nervoso. E o bom senso é uma das capacidades da nossa essência que vai discernir o que é adequado ou não é adequado para o nosso sistema integral. E por último, nós temos mais um conteúdo, que é o poder de escolha, que representa um dos maiores atributos do ser humano e que vai fazer com que a gente siga no caminho do qual a gente quer seguir. E esse é um conteúdo consciente, da nossa consciência.
Pois a todo momento nós fizemos escolhas. Da hora que acordamos, o que vamos vestir, depois o que vamos comer, se estamos em casa, que hora vamos dormir, o que vamos fazer. Depois temos escolhas um pouco mais relevantes, como se terminar um relacionamento ou continuar nele, trocar de emprego ou não. E por que então as pessoas travam na hora de fazer escolhas? Porque cada escolha vai gerar uma consequência. E é o receio dessa consequência de não saber o que de fato acontece, de não ter autoconhecimento suficiente sobre si, que faz te travar na hora de escolher. Mas o que você vive hoje já é consequência das suas escolhas do passado. Da mesma forma, o que você está escolhendo hoje vai moldar todo o seu futuro. Por isso, saber escolher assertivamente é tão importante quanto ter a responsabilidade sobre os seus atos. Escolher é um direito, arcar com as suas responsabilidades é uma necessidade. E esse foi o nosso vídeo. Você não tem nem começo nem fim, mas você tem meio, você tem o aqui e o agora. Você tem agora a sua consciência e essa capacidade de se desenvolver. Foi por isso que eu trouxe aqui, nesse vídeo, todas as suas capacidades e as suas faculdades mentais que você pode desenvolver, de codificar, de desenvolver o senso de realidade e também de escolher. E é isso que governa toda a nossa vida e nos faz dar passos de progresso na evolução e também na integração do nosso corpo, mente e também alma. Já o que nos impede são os nossos registros, nossas memórias, nossas impressões já registradas em nós de dor, de trauma, de bloqueios. E é por isso que essas impressões, essas memórias, esses traumas não trabalhados, não elaborados, não digeridos, faz com que a nossa vida simplesmente não flua e não ande. E isso também vai se manifestar no corpo através de doenças. Mas agora você já sabe que você não é só físico, que você é mente, que você tem capacidades psíquicas e também faculdades mentais para poder desenvolver essa consciência e integrar o seu ser divino como essência e manifestar-se como espírito e assim ser integrado com mente, corpo e alma. Tudo junto numa consciência e vibrando na sua autocura. E no próximo vídeo eu vou trazer ainda mais uma introdução antes de começarmos de fato na causa das doenças, no quadro O Corpo Fala, desenvolva a escuta do seu. Até o próximo vídeo!